E aí, pessoas, mais uma terça-feira no Matemática Leve. No último final de semana, um aluno lá do Maranhão me trouxe umas questões de área entre curvas que ele tinha dúvida. Então eu vou resolver exatamente esses exercícios. Tópicos de integrais. Área entre curvas. Pessoal, este é o 10ª mini aula que a gente faz aqui no Matemática Leve. Os exercícios que eu estou resolvendo hoje são exercícios pares do Leithold, livro tradicional de cálculo 1 em todas as universidades do mundo. Eu peguei os pares porque os pares não têm as respostas, né? Diz assim, ó, esboce a região delimitada pelas curvas e calcule a área da região compreendida entre elas. Então, tá aqui as minhas curvas. Y igual a 1 sobre x quadrado menos x, o eixo x, x igual a 2 e x igual a 3. Então, eu tenho 4 limitantes. Primeira providência é fazer o gráfico desta curva aqui. Tu enxerga daqui que essa curva vai ter uma assíntota em x igual a 0, porque em x igual a 0, ó, a minha curva não vai poder cruzar o eixo y, concordam? Porque eu tenho uma indeterminação em x igual a 0. X igual a 0 é uma assíntota vertical. E aí, se tu observares, ó, eu fiz o gráfico aqui já de pronto, ó, usei um software gráfico para efetuar o gráfico, tá aqui, ó. Quando o x cresce, essa curva cresce vagarosamente, daqui para o lado dos positivos, para o lado dos negativos. Eu podia espichar essa curva, ó, ela sobe aqui e ela continua para cá. O mesmo acontece aqui e aqui para baixo, certo? Tá aqui a minha assíntota é o próprio eixo y. A região que eu estou interessada em calcular a área fica limitada por essa curva, o eixo x, então o meu eixo x é esse aqui, vou passar a linha por cima. X igual a 2, ó, x igual a 2 está aqui, vou botar para cima também. X igual a 3, x igual a 3 está aqui e para cima também. Ó, ficou torto esse, né? Deixa eu botar retinho. X igual a 3. Então, a gente está interessada nessa área aqui, ó, compreendida entre a curva, o eixo x e esses limitantes, x igual a 2 e x igual a 3. Nós estamos interessados nessa região que eu estou pintando aqui, ó, que eu estou achurando. Qual o tamanho dessa região? Como é que a gente vai fazer isso? Aprendeu, então, que para a área delimitada entre duas curvas, eu vou fazer a curva de cima menos a curva de baixo. A curva de cima é y igual a 0. A curva de baixo é essa curva aqui, que é dada por 1 sobre x ao quadrado menos x. A de cima menos a de baixo. Eu vou integrar em relação a x. E quem é o meu limitante em x? Os meus extremos. Ó, eu vou de 2 até 3. Então, a integral que eu estou interessada em resolver é a integral de 2 até 3 de x menos 1 sobre x ao quadrado dx. Eu só fiz a regra nos sinais, ó. Menos com menos mais, e aqui menos 1 sobre x ao quadrado. É essa integral que eu vou resolver. Então, a minha área que eu estou interessada vai ser, então, o resultado dessa integral. Integral do x, x ao quadrado sobre 2, menos integral de 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é x na menos 2. Integral de x na menos 2 é x na menos 1 sobre menos 1. Então, vai ficar mais x na menos 1. X na menos 1 é 1 sobre x. Essa é uma integral que a gente vai avaliar entre 2 e 3. Quando eu resolvo uma integral definida, primeiro substitui o extremo de cima, 3 ao quadrado, 9 sobre 2, mais 1/3, menos substitui o extremo de baixo, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, e o x trocando por 2, 1/2. E aí, por gentileza, tu faz a conta, né? 9/2 mais 1/3 menos 2 mais 1/2. A tia que já fez. Isso aqui vai te dar 7/3. 7/3 o quê? Unidades de área, porque eu não sei qual é a escala que a gente está usando. Se a gente soubesse era centímetros, metros, seria centímetro quadrado, metro quadrado, enfim. Mas o que importa é saber que essa área limitada entre 2 e 3, pelas curvas y igual a 0 e pela curva 1 sobre x ao quadrado menos x, essa área verde vale 7/3 de unidades de área.
No próximo exercício, também um exercício do Leitold, um exercício par daqueles que não têm resposta, pede também para esboçar a região e calcular a área delimitada pela curva y² igual a menos x, x igual a menos 2 e x igual a menos 4. Primeiro, vamos fazer o gráfico. Ó, y² igual a menos x, pessoal, é o mesmo que menos y² igual a x. Ó, cabeça, quando tu tem assim, ó, y igual a x², tu sabe que é uma parábola feliz. Y igual a menos x², tu sabe que é uma parábola triste. Tu tá vendo que tá exatamente o inverso aqui, ó? Então, a parábola, essa aqui, vai ser deitada. Como tá negativo, em vez de estar para o lado dos positivos, vai estar para o lado negativo, é uma parábola deitada, ó. Eu fiz o gráfico para vocês e tá aqui. Deixa eu apagar aqui o meu coisa para mostrar para vocês. Está aqui o gráfico, ó. É uma parábola deitada com a boca aberta para os lados negativos, justamente por causa desse menos, ó. Menos y² igual a x, é essa curva aqui. A região que a gente está interessado está limitada entre essa curva, x igual a menos 2, então x igual a menos 2 é essa linha aqui, ó, vamos ver, tentar fazer uma linha reta, né? E x igual a menos 4, x igual a menos 4, é essa linha aqui. Então, a gente está interessado, nessa área aqui, ó, que está limitada entre menos 4 e menos 2 e a curva. Aí pensa, Katia, se tu vai fazer uma integral em x, como a gente fez antes, a gente vai ficar com a integral de menos 4 a 4, mas eu vou ter um limitante, ó, da curva de cima até o eixo x, depois do eixo x até a curva de baixo. Então, é mais fácil aqui integrar em relação a y. Só que para a gente integrar em relação a y, a gente tem que saber quem são esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, que são os meus limitantes em y. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, ó, quando x igual a menos 2 na nossa curva, para descobrir quanto vale esse cara, e quando x igual a menos 4. Quem é a minha curva? A minha curva é y² igual a menos x. Quando x vale menos 4, eu tenho que y² igual a menos 4. Então, eu tenho que y² igual a 4. Eu tenho que y igual a mais ou menos 2 quando eu tomo a raiz. Então, esse cara aqui, ó, é 2. E esse cara aqui, ó, é menos 2. Está aqui os meus limitantes superior e inferior desse ponto. E o outro, e outra limitação que eu tenho aqui? Ora, essa outra limitação, aqui o meu x igual a 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Y² igual a menos x, y² igual a menos 2. Então, y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2, ó. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 2, e aqui eu tenho menos a raiz quadrada de 2. Deixa eu botar aqui o menos 2 que ficou apagadinho e o mais 2 que ficou apagadinho para esse. Então, quem é que vai ser a minha integral? Vai ser toda essa área que vai de 0 até menos 4 em x, e em y vai de onde até onde? De menos 2 até 2. Então, toda a área que vai de menos 2 até 2, da curva de cima, no nosso caso, da curva de lado, né? Que vai ser menos y², menos a curva de baixo. E a curva de baixo, quem é? Menos 4, x igual a menos 4. Isso eu vou integrar em y. Tudo isso vai dar toda essa área aqui da parábola até x igual a menos 4. Só que eu vou descontar essa área branca aqui, ó, que vai em y de menos raiz quadrada de 2 até mais raiz quadrada de 2, da curva de cima, que é menos y², menos a curva de baixo. E a curva de baixo é x igual a menos 2 dy. Então, no momento que eu vou fazer toda essa área menos a área branca, isso aqui vai me dar só a área azul, a minha área de interesse. Então, a nossa área, vou arrumar essas integrais e vai ser quem? Integral de menos 2 até 2, de menos y² mais 4, dy, menos a integral de menos raiz de 2 até mais raiz de 2,
de menos y ao quadrado mais 2dy. Ora, essas integrais tu resolve com o pé nas costas, né? Ó, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Integral do 4, 4y. Essa integral a gente vai avaliar entre menos 2 e 2. Menos essa outra integral aqui, que também vai dar y ao cubo sobre 3 mais 2y. Isso a gente vai avaliar entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. E aí o esquema é aquele, substitui o extremo de cima, o 2, menos substitui o extremo de baixo. Depois aqui substitui o extremo de cima, depois o extremo de baixo. Esse valor aqui vai ser a área de toda a parábola até x menos 4. Esse valor aqui vai ser essa área pequenininha aqui. Quando tu descontar, vai sobrar só a área azul. Tu vais achar, ó, 32 terços menos 8 raiz de 2 terços. Então, essa aqui vai dar 32 terços, essa aqui menos 8 raiz de 2 terços. Quando tu fizer essa subtração, tu vai achar 6,9, o que? Unidades de área. Então, o resultado do valor dessa área única aqui vai ser 6,9 unidades de área. Percebe? 32 terços é 10 e pouco, né? Toda essa área. 8 raiz de 2 sobre 3 é essa área branca. 6,9 é a área que restou. E aí, curtiu a aula de hoje? Se ainda tiver dúvida, tu sabe onde me procurar. O Caboclo sempre responde. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo.